Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nesta hora eu quero cumprimentar a você que está nos ouvindo com a paz do Senhor. Que Deus poderosamente possa te abençoar nesta hora. Eu quero pedir a você que está na nossa escuta, você que está nos ouvindo, eu quero pedir a você para você se inscrever em nosso canal no YouTube. Você pode estar clicando e se inscrevendo em nosso canal. De já eu quero te agradecer e nós voltamos já para trazer uma palavra de reflexão da palavra do Senhor nesta hora. Bom, meus queridos, nesta hora eu quero poder fazer uma leitura da palavra do Senhor para estarmos meditando em rápidos minutos na palavra do Senhor nesta hora. Encontrado no Evangelho de Jesus que escreve São Lucas, capítulo de número 22, versículo de número 31, que diz o seguinte: Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma aos teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará o galo antes que 3 vezes negue que me conheces. Ora, meus irmãos, esta palavra que o Senhor falou a Pedro, esta palavra tem sido uma palavra tão pregada, tão notória na vida de tantas pessoas. Esta palavra que é digna de toda aceitação, esta palavra verdadeira, esta palavra que é linda. O apóstolo Pedro demonstra para o Senhor Jesus toda a coragem precisa, demonstra para Jesus todo o alto incentivo e coragem de sua parte, que estaria pronto a servir ao Senhor e dar até a sua própria vida. O Senhor Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu has de me negar, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Ora, o apóstolo Pedro, ao ouvir aquela expressão de Jesus, com certeza seu coração ficou em dúvida, seu coração entrou em choque, seu coração dispara e ele ficara perplexo ao ver esta palavra. Quando exatamente está acontecendo o período em que Jesus está sendo traído e arrastado, está sendo agora julgado por 3 cenas, por 3 momentos. Pedro é encontrado em alguns lugares, pátio próximo a uma fogueira. Pedro está mais distante com outras pessoas e vem as pessoas e diz: tu andava com ele. Ele disse: não, eu nunca vi. Tu andava com ele porque tu parece com ele, nós te vimos com ele. A tua fala, a tua roupa, você identifica, você andava com ele. E por 3 vezes Pedro nega ao Senhor. Quando ele termina de negar, a 3ª vez, um som de um galo canta, é soado. Pedro ouve o cantar do galo, mas também vê Jesus. Jesus olha para Pedro e o texto diz assim: e Pedro saiu e foi chorar amargamente. O texto é tão profundo que o apóstolo Pedro vai chorar amargamente. Antes disso, o texto diz que ele praguejou o nome do Senhor, ele negara o Mestre. A Bíblia diz que quando Jesus agora é sepultado, morto e sepultado, o texto diz que quando ele ressuscita no primeiro dia da semana, que quando as mulheres vão ao encontro de Cristo, quando é encontrado pelas mulheres, Jesus dá um recado às mulheres e disse ele a elas: vão para Jerusalém, para o Monte das Oliveiras, ali vocês me verão. Diga a Pedro, especificamente este texto, diga a Pedro e aos outros discípulos. Jesus está preocupado até após a ressurreição com Pedro,
Quando Jesus aparece na praia e os discípulos estão lá, Jesus chama Pedro e pergunta para Pedro, já próximo à ascensão de Cristo, Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Ele disse: Senhor, tu sabe que eu te amo. Pedro, filho de Bajonas, tu me ama, Pedro? Ele responde: eu te amo, Jesus. Jesus pergunta pela terceira vez. Na sequência, Pedro respondendo, Jesus perguntando. Na terceira ele diz: Pedro, tu me ama? Ele baixa a cabeça, entristece e diz: Senhor, tu sabes todas as coisas. Porque Jesus pergunta por 3 vezes a Pedro. A primeira, ele pergunta: tu me amas? Pedro diz: eu te amo. Jesus estava anulando e cancelando a primeira vez que ele negou a Jesus. A pergunta segunda, Jesus está anulando a segunda vez que Pedro nega. Jesus pergunta a terceira, Jesus está anulando a terceira vez que Pedro está pregando. Jesus apaga os nossos passados. Jesus cancela o nosso passado negro. Porque o projeto que Deus tinha na vida de Pedro é que ele se tornasse o pastor da igreja primitiva, como foi. Mas para que isto acontecesse, era preciso que o Senhor anulasse aqueles 3 momentos amargos de Pedro. Pois Pedro chorou naquela noite amargosamente. Pedro chorou. Agora, na presença de Cristo, Jesus está alegrando a Pedro. Então, Pedro, apacenta o meu rebanho, Pedro. Pedro se torna um pastor da igreja, se torna uma coluna. E quando Jesus é assunto, após 40 dias depois, quando acontece no período dos 10 dias da festa de Pentecoste, descida do Espírito Santo, no capítulo 2 do livro de Atos, Pedro é compungido por uma glória, pela presença influente do Espírito de Deus. E Pedro prega naquele dia e quase 3.000 almas aceitaram a Jesus pelo sermão que Pedro pregou. Como vale a pena nós reconhecermos a verdade e o Senhor Jesus perdoar os nossos pecados. Que Deus continue te abençoando poderosamente. Que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó te abençoe em nome de Jesus. Amém.